esse nosso encontro festivo, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, acolhendo a cada um em torno do altar do Senhor, do altar da palavra, para dela nos nutrirmos e orientados, caminharmos na fidelidade a Cristo. Do altar da Eucaristia, para nutrido pelo pão sagrado, também nos tornarmos não só fiéis, mas irmos nos configurando a Cristo. O alimento que nós comemos nos dá força, sustento e graça, e nos faz quem somos. Também o alimento da Eucaristia quer fazer isso, quer convidar a todos nós a atingir a semelhança também da perfeição de Cristo. Por isso, voltemos-nos para dentro de nós mesmos e vamos reconciliados com Deus, pedindo perdão de nossas faltas, querendo cada vez mais superá-las, contando com a misericórdia de Deus. Vamos então estar prontos para bem celebrar essa liturgia. Hoje, lembrando São Marcos, evangelista, e nos reunindo para celebrar também a vida de São Onofre, de toda a sua família, com ele celebrando essa data festiva. Por isso, voltemos para dentro de nós mesmos, peçamos a Deus perdão pelas vezes que nós não fomos tão fiéis a tudo. Pelas vezes que nós não fomos fiéis a abraçar a fidelidade a Cristo, de ouvir a palavra, de nos nutrir da Eucaristia, também pelas vezes que nós não damos tanto valor e nem cuidamos tanto da nossa própria vida. Às vezes nós não cuidamos, nós não chegamos à senilidade, porque também não cuidamos. Arrependidos, vamos rezar e depois cantar pedindo perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, que é Pai, misericordioso e bondoso, tenha Ele compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à santidade e à vida eterna. Amém. Cantamos. Senhor, que eis um dia para nos salvar, tem piedade de nós. Ó Deus, que glorificaste São Marcos, vosso evangelista, com a grande graça de pregador do Evangelho, concedei-nos progredir de tal modo em seus ensinamentos, que sigamos fielmente os passos de Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos então agora atentos a ouvir a palavra de Deus para nós. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai-vos sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firme na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém.
Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que o acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Irmãos e irmãs, esta é para nós hoje e sempre palavra da salvação. Que essa palavra oriente a nossa caminhada e nos leve à santidade e à vida eterna. Amém. Podemos sentar. Caríssimos, diletos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, caríssimo Sr. Onofre e Dona Dirce, seus familiares hoje reunidos para essa celebração de ação de graças, onde nós vamos render verdadeiramente graças a Deus pelos anos vividos pelo Sr. Onofre, chegando agora aos 90, né? E que daqui a 10 anos vamos celebrar os 100, não é? Com muita alegria, não é? Então, que nós possamos render essas graças e bênçãos por esses anos vividos e por toda a sua trajetória, que está muito adequada e combinada com tudo que nós ouvimos da palavra de Deus. Mas vamos antes lembrar essa palavra. Nós ouvimos nesta primeira leitura a carta de Pedro, né? Ele vai dizendo aqui alguma coisa muito significativa para todos nós. Como nós devemos viver e enfrentar os desafios da nossa vida, não é? Nós às vezes buscamos na teoria, buscamos na ciência, não é? Ou nas ciências, não é que não deva buscar, elas estão aí para nos ajudar também, mas a palavra de Deus é sólida, é forte, não é? E ele vai dizer, olha, nós estamos ameaçados sempre, não é? O demônio está aí como um leão a rugir para nos pegar de alguma forma. Como nós devemos enfrentar os desafios da vida? Não é? Ele vai dizer para nós aqui claramente, não é? Porque a gente não precisa de buscar muita coisa longe, não. A palavra de Deus é sólida, é uma orientação de vida concreta para a nossa realidade, não é? Ela nos ensina praticamente tudo da nossa vida. Basta se apegar a ela, ouvi-la, guardar no coração e na mente, não é? E colocar em prática. Ele vai dizer, olha, o que nós devemos fazer, como nós devemos viver, não é? Primeiro, olha, revestir da humildade. Admitir que nós somos seres humanos, por isso limitados. Em algum momento vamos enfrentar uma dificuldade que nós vamos achar que nós somos superiores, daremos conta de vencer e ainda não damos. Estamos abatidos por ela. Então ele vai dizer, olha, revestivos da humildade. Vamos curvar e pensar, olha, somos criatura, não somos o Criador. Se a gente é a criatura, vamos viver dificuldades, desafios. Então, humildemente, vamos passar por elas, não é? Então, se revestir da humildade, porque ele vai dizer, olha, Deus resiste aos soberbos. Aqueles que querem ser superiores, Deus fica resistente a eles, né? Porque ele vai olhar para eles e dizer, olha, você não está com essa bola toda, não é? Então, arrefece, ameniza, coloca-se no seu lugar. Não é esse o grande problema de Adão e Eva? Não é esse o grande pecado?
A desobediência é pensar que ele era superior a Deus, querer ficar igual a Deus. Não, fica humilde, sabe, você é criatura. Então reveste desta humildade para você vencer os desafios, não é? Admitindo esta condição nossa. Porque, olha, a graça dele, não é, vem para os humildes. Nós vemos pessoas, às vezes, muito simples, muito humildes, mas que têm a graça de Deus, não é? Bem pairando sobre o seu coração. Nós vamos aludir daqui a pouco mais isso, sobre isso, né? Ele vai, olha, dizer, rebaixai-vos humildemente. A poderosa mão de Deus, ela vai estar com você. Na hora certa, na hora oportuna, ela vai te exaltar. Vai te dar força, sustento e graça. Você vai perceber que você superou tudo isso, não é? E venceu todos os desafios. E assim você pode louvar, bendizer e agradecer a Deus e, sobretudo, se sentir muito mais forte, muito mais vigoroso. Quem sabe chegar aos 90 anos forte, não é? Olha a palavra de Deus aqui. Ela faz isso, não é? Faz a gente chegar à serenidade, revigorados, não é? Dá um exemplo bom aí para nós, não é? Olha, ele vai dizer a adversidade, os desafios, eles estão prontos, não é? Mas se nós ficamos firmes, não é? Então, nós vamos vencer. Aprendamos isso, né? A revestirmos-nos cada vez mais firmeza na fé, na humildade, porque o segundo momento que ele fala aqui é revestir da fé. É estarmos cheios de fé. Fé é um dom de Deus. E é uma escolha, como diz do Orlando Brandes, né? Ele vai dizer, olha, a fé é uma escolha. Você escolhe se você quer ter a fé, se você quer viver dela ou não. Não é? Se você quiser viver só de si mesmo, vai pensar que você é capaz de tudo, provavelmente você não vai dar conta. Vai chegar um momento que não vai dar certo. Mas se você tem fé, e fé é acreditar naquilo que virá. Que a gente tem uma certeza que virá, porque nós temos a fé em Deus. E Deus não falha. Não é? No Evangelho de Mateus, e aqui nós vemos também quando Jesus envia os seus discípulos, ele vai dizer, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Última frase do Evangelho de Mateus. Se nós temos essa fé, vamos vencer, não é? E nós temos este exemplo para viver. Depois ele vai dizer uma coisa muito importante, não é? Que, olha, a Deus ele pertence tudo. A ele tem domínio de tudo, pertence a todos os séculos. Então confiemos nele. O limite humano tem limite, acaba. Mas a fé em Deus, ela é precisa, não é? E ele vai fazer uma coisa muito interessante, que ele vai dizer assim, olha, onde eu estou aqui na Babilônia, esta igreja da Babilônia, manda um grande abraço a vocês, meus irmãos. Esta igreja e Marcos, que é meu filho na fé, não é? Marcos vai escrever tudo que Pedro viveu, toda aquela história, tudo que ele aprendeu de Pedro, não é? E ele vai compilar no seu evangelho. É o menor deles, não é? Em 16 capítulos ele resolve tudo, não é? É o menor deles. Mas ele vai compilar tudo da experiência vivida, não só daquilo que é a experiência auditiva, não é? Não, ele viveu com Pedro, foi discípulo dele, não é? Viveu essa experiência profunda. Por isso Marcos é tão imponente, não é? Qual que é a marca dele? É o leão, não é? A cara do leão significa o Evangelho de Marcos, porque ele é vigoroso, não é? Ele é feroz das suas coisas, não é? Ele é ativo. Por isso, ele viveu lá na Alexandria. Quando nós estudávamos no curso ginasial, nós aprendíamos da Alexandria só, que era o lugar da maior e mais potente biblioteca do mundo àquela época, não é? Um lugar proeminente, pois ele viveu lá também. Lá ele fez a sua igreja, não é? Mostrando que ele também era uma pessoa proba, não é? Bastante inteligente. Veio a morrer, martirizado, e hoje eu devia estar usando paramento vermelho, para estar combinando com a liturgia. Porque quando morre um santo, nós usamos de vermelho, quando é martirizado, né? Eu optei por fazer o branco, porque diante da celebração do tempo pascal e de uma festa tão bonita do nosso querido amigo Onofre, nós podíamos viver essa Páscoa, né? A alegria da Páscoa, né? Mais do que o martírio, a alegria da Páscoa, né? Então nós vamos viver essa alegria porque sabemos que, ainda que Marcos tenha passado pelo sofrimento e martirizado, vive a glória, vive a sua Páscoa, né? Hoje ele é guardado, suas relíquias são guardadas na Catedral de Veneza. Quando se vai em Veneza, pode-se ver uma grande basílica construída, dedicada a São Marcos, né? Bonita,
imponente. Lá estão as relíquias de São Marcos. E é o padroeiro daquela cidade. Hoje há uma grande festa lá, certamente. Não é? Pois bem, nós não temos os santos para serem só admirados, mas para serem imitados. Na concisão da sua fala e do seu evangelho, não é? Na nossa oração de abertura da missa, oração da coleta, vai falar de que da grande alegria, ou do grande privilégio dele ser um evangelizador. Não é? Eu acho que eu podia até acrescentar alguma coisa mais nesta oração, né? Olha o atrevimento meu, né? Eu queria fazer com que os liturgistas corrijam alguma coisa, mas é só uma ideia, é só um pensamento. Ele é mais do que simplesmente um evangelizador. É alguém que abriu a inspiração, não é? Porque ele não conheceu Jesus de perto, não viveu com ele lá, mas se abriu à inspiração, recebendo a inspiração, escreveu tudo aquilo que de Paulo, de Pedro aprendeu, e se tornou o grande evangelizador, o grande pregador, mas sobretudo aberto. Ensina-nos também isso, que nós devemos estar abertos à palavra de Deus, às inspirações divinas, onde quer que nós estejamos, inclusive na nossa vocação, não é? Por isso, devemos estar muito atentos ao celebrar hoje esse dia de São Marcos. E esse texto que nós ouvimos do Evangelho é exatamente tirado, é o desfecho, é o acabamento do Evangelho de Marcos, não é? São os últimos capítulos, não é? Ele vai dizer, olha, Jesus se manifesta aos discípulos, não é? E vai dar a eles uma missão, ide, não é? Pregai o Evangelho, anunciai ao Evangelho. Não é? A boa nova, dizei a boa nova aos outros. Essa tarefa é nossa também. Aquele que acreditar, esse vai ser salvo. Nós somos salvos. Não estamos embranhados nas dificuldades, emaranhados do mundo. Não estamos perdidos. Não é? Porque nós cremos. Nós somos batizados. Aquele que crê, aquele que é batizado, aquele que acredita, aquele que tem fé, esse vence os desafios. Não sem altos e baixos, não sem enfrentar às vezes fragilidades, mas vence, não é? Por isso ele vai dizer, anunciai a todos, levai a boa nova a todos. Nós compramos também essa bela missão de anunciar a palavra, não é? Porque muitos sinais vão acontecer a partir da nossa ação evangelizadora. E a gente vê os sinais. Pode ser não ser esses que o Evangelho colocou, né? Expulsar demônios, falar línguas diferentes, não é? Dessa forma como ele colocou. Mas, de uma outra forma, nós podemos perceber. Não é? Essa tarefa, essa missão é nossa. Viver e anunciar a palavra. Não guardá-la simplesmente para nós. Mas, à medida em que ela for guardada e que ela produz frutos, nós devemos levar aos outros, não é? Dito isso, olha, Jesus subiu aos céus. É a festa da ascensão. Acontece um Pentecostes ali e a ascensão. Jesus sobe aos céus. É como Jesus confiou aos discípulos e confia a nós a missão, agora ele pode voltar para o Pai. Lembrando que nós também um dia vamos voltar ao coração de Deus. Não nasceu outra pessoa no seu lugar, nasceu foi você. Porque Deus escolheu você para nascer. Como escolheu o Sonofre, como escolheu a Dona Dirce. Como escolheu que os dois se unissem e foram essa bela família. E nós podemos perceber muito bem que este casal, que hoje celebra também sua data de casamento, não é? Como da sua filha também hoje celebra, não é? Então, nós percebemos que ouviram bem a palavra de Deus, se revestiram de humildade, como Pedro nos fala, não é? E conduziram-se na vida muito fiéis à palavra de Deus. Se no Evangelho Deus toca o coração de Marco para dizer, agora vão pregar o Evangelho, anuncie o Evangelho. Anunciar não é só pregar falando, não é? Sonofre não é o locutor de uma grande emissora para poder falar, não é? Não usou do rádio para falar, mas não é este o único jeito de falar, não é? Silvonei José é a voz mais proeminente do Vaticano. Tem uma voz pomposa, não é? Conhecida no mundo inteiro. A voz do Sr. Onofre é a voz do coração, desta humildade de que Pedro nos remonta e fala. Por isso, anunciou e anuncia o Evangelho da forma de viver intensamente a sua vocação.
chamado que for a servir a igreja, serviu nos vários momentos, que nem preciso repetir, que já foi dito no início da nossa celebração. E sobretudo na sua vocação matrimonial, fiel a esta vocação, de formar uma bela família, assumir o sacramento do serviço, que é o sacramento do matrimônio, assim como a ordem, de formar a família e de testemunhar. E nós vemos os progressos. Olha a graça de Deus. Não é simplesmente expulsando demônios ou falando muitas línguas, mas forma uma bela família, se torna um belo testemunho para toda a nossa comunidade. E é isso que nos faz todos reunirmos aqui nesta igreja dedicada a Nossa Senhora das Mercês, para agradecer a Deus todas as mercês, todos os favores que Deus destinou para a vida de São Onofre, trazendo até aos seus 90 anos, quiçá muito mais anos, não é? Junto com a Dona Diva, celebrando hoje a data natalícia, a data do casamento, 62 anos. Não é? Daqui a 8 anos, tem mais uma bodas para celebrar, não é? 70 anos, bodas de vinho, viu? Pode se preparar, não é? 70 anos é boda de vinho. Então vamos preparar para celebrar este belo enlace matrimonial durante 70 anos. Hoje nós nos regozijamos com a sua família, São Onofre, com o Senhor, pela sua caminhada, pelo seu belo testemunho de vida, porque o Senhor aprendeu a anunciar a palavra de Deus e fazer com que muitos pudessem crer. Não porque o Senhor tivesse feito um grande discurso, mas porque viu o seu grande testemunho, daquele que maduramente assume o chamado de Deus, leva a sério esta vocação, faz progredir esta vocação matrimonial, uma bela família, essa família que progride, que cresce e que, sobretudo, se torna cada vez mais fiel a Cristo e à Igreja. Não precisou de eloquência, precisou de testemunho, precisou de semente brotada do coração, com vigor, com intensidade, com clareza de alma e, sobretudo, com abnegação a esse belo chamado que Deus fez ao Senhor. Chegar aos 90 anos é um privilégio, não é? Diz um salmo que a vida do homem vai aos 70 anos. Fato notável quando chega aos 80. O Senhor já ultrapassou os 80. Já está nos 90. Quiçá vai chegar nos 100. Quiçá vamos celebrar os 70 anos as bodas de vinho. Não é? Porque passando por todos os desafios, o Senhor dá esse belo testemunho de alguém que passa pelos desafios, e nós conhecemos alguns e nem precisamos reprisá-los, não é? Mas vencendo os desafios, então pode dar glórias a Deus. Por isso, esse dia se torna muito feliz para todos nós. E eu agradeço a vocês a deferência de ter sido convidado para presidir essa celebração nesse dia de hoje. Porque é um grande privilégio poder estar com vocês da família, levando a Deus esta gratidão pela vida do São Onofre, por tudo que vocês construíram, e poder estarmos aqui nesta igreja tão pequena, mas enorme, porque nela está Jesus Cristo. Nela está o nosso coração voltado para Deus. Nela está a gratidão que nós temos para com Deus de nos ter dado tantas experiências fundamentais, sólidas, vigorosas, para fazer com que nós, felizes nesse segmento de Jesus Cristo, não obstante os limites e as dificuldades, vencendo-os, pudéssemos agora comemorar esses 90 anos do São Onofre. E também continuarmos cada vez mais fiéis a esta boa trajetória da nossa missão e da nossa vida. Que Deus possa nos ajudar a todos, imitando ao São Onofre, imitando a todos aqueles que nos antecedem e que fazem um belo testemunho de vida, de fidelidade a Cristo, a sermos também assim semelhantes. E elevando a Deus esse pedido, rogando a Ele que nós atinjamos esse patamar, nós queremos louvar e agradecer pelos anos vividos pelo São Onofre e desejar que toda a sua família, congregada hoje para esse grande louvor, enriquecida por este dom da vida de seus pais, possam, seguindo a Cristo, também fazer das suas vidas um grande louvor a Deus, cumprindo cada vez mais, cada um de vocês, a sua missão. Onde Deus plantou, aí é que nós devemos florir. Cada um do seu jeito, cada um na sua vocação. Que esse jardim
da vida do Sr. Onofre, plantada já há 62 anos na vida matrimonial, possa ser um belo jardim que possa fazer espargir cada vez mais o odor de Cristo, que, brotado no coração dele e da Dona Dirce, faça também chegar aos pulmões de todos nós, de todos vocês, para que assim Deus seja louvado e nós também sigamos a mesma trajetória, dizendo nosso sim a Deus, como eles disseram, e que Deus, ajudando a todos nós, como sempre faz, cumpramos o nosso dever de fazer com que amanhã o mundo seja melhor do que hoje, pelas nossas pequenas participações, mas pelo nosso grande amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, neste dia em que celebramos São Marcos, mensageiro fiel do Evangelho, elevemos a Deus as nossas preces, rezando: enviai-nos, Senhor, como discípulos do vosso reino. Enviai-nos, Senhor, como discípulos do vosso reino. Para que os membros da Igreja sejam fiéis ao compromisso evangelizador e missionário, oremos. Para que a educação, a segurança e a saúde sejam prioridade nas políticas governamentais, oremos. Enviai-nos, Senhor, como discípulos do vosso reino. Para que sejamos conscientes de que somente Jesus tem palavras de vida eterna, lembrando com carinho dos familiares falecidos do Senhor do Papai. Dona Dirce, oremos. Enviai-nos, Senhor, como discípulos do vosso reino. Para que as comunidades e devotos que hoje celebram a festa de São Marcos sejam fortalecidos na fé, perseverem no anúncio do Evangelho, unidos na ação de graças, também celebrem com alegria os 90 anos do Papai, reconhecendo em sua vida um exemplo de amor à família e dedicação à Igreja, oremos. Graças, Senhor. Para que os aniversariantes deste mês, Giovana, Maria Tereza, o Alex, Luiz Augusto e Marco Aurélio, familiares do Papai e de modo especial o Papai, por seus 90 anos de vida, sejam cumulados de graças, saúde e paz, e permaneçam firmes na fé e no amor, oremos. Enviai-nos, Senhor, como discípulos do vosso reino. Para que mamãe e papai, que celebram hoje 62 anos de matrimônio, e o Edmar e a Edna, que celebram os 34 anos de união, sejam fortalecidos no amor, na fidelidade e na graça de Deus, e continuem sendo sinal de compromisso e bênção para seus familiares. Oremos. Enviai-nos, Senhor, como discípulos do vosso reino. Para que Deus abençoe com a intercessão de Nossa Senhora das Mercês, Padre João Luiz, que hoje tão generosamente preside essa celebração, concedendo-lhe sabedoria, saúde e um coração sempre fiel ao seu chamado, oremos. Enviai-nos, Senhor, como discípulos do vosso reino. Para que todos os nossos familiares agradeçam hoje a recuperação do nosso querido irmão Kennedy, que ele seja sempre acumulado de bênçãos e proteção, e sua família também. Rezemos. Enviai-nos, Senhor, como discípulos do vosso reino. Elevamos a Deus uma prece muito especial por todos que pedem que nós rezemos por eles, por aqueles que não têm ninguém que reze por eles,
pelos enfermos, pelos seus cuidadores, e acrescenta ainda a irmã Vera, que também celebrou ontem sua data natalícia. Que Deus possa acumular a todos graças e bênçãos, rezemos ao Senhor. Enviai-vos, Senhor, como discípulos do vosso reino. Ó Deus, que escolheste São Marcos para anunciar a salvação em Cristo, ouvi as nossas preces e renovai em nós o ardor missionário. Por Cristo nosso Senhor. Agora, cantando, vamos colocar no altar do Senhor as ofertas do pão e do vinho. Nessa prece, Senhor, venho te oferecer o crepidar da chama, a certeza de nessa prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao celebrarmos a glória de São Marcos, nós oferecemos, Senhor, este sacrifício de louvor e vos suplicamos humildemente que a pregação do Evangelho sempre floresça em vossa Igreja, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, a fim de que ela seja na terra sinal permanente da vossa santidade e anuncie a todo mundo o Evangelho do Reino de Deus. Por isso, agora e sempre, com todos os coros dos anjos, jubilosos cantamos a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do nosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor. Suplicantes nos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Giovanni Luiz, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos trazer à nossa memória os entes queridos que estão na eternidade. E todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, São Marcos, que celebraram no dia de hoje, e todos os santos que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 O presbitério é muito pequeno e a família é muito grande. Então não cabe todo mundo aqui. Então nós vamos rezar o Pai Nosso com vocês aí mesmo, mas erguendo os nossos braços, elevemos a Deus a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, poder e glória. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não irei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Vamos desejar a paz que vem de Cristo a quem está do nosso lado. Saudemos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entenderes em minha palavra, mas dizei uma palavra de salvação. Quero convidar para comungar sobre as duas espécies, né? Sonofre, com a dona Dirce, e também a Edna, que está fazendo aniversário hoje, né? Então, e o Edmarco também. Então, vocês estão fazendo aniversário de casamento. Então, esteja aqui à frente para comungar sobre as duas espécies. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, e o Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes ao fé, e por mil estradas onde andaremos nós, qual semente nos levará. No silêncio do nosso coração, vamos agradecer a Deus tudo que dele recebemos e, cheios de confiança, agradecer e pedir a Ele as graças que precisamos para a continuidade da nossa caminhada. Deus Todo-Poderoso, o dom recebido do vosso altar nos santifique e nos torne firmes na fidelidade do Evangelho que Marcos pregou. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. E Ele vos mostra a sua face e compadeça de vós. Vou para vós seu olhar, vos dê a sua paz. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Homenagem ao Onofre José de Menezes. Hoje nossos corações se elevam em gratidão diante deste altar, celebrando com alegria imensa a dádiva da vida do nosso querido papai. É um privilégio estarmos reunidos para louvar a Deus e a Nossa Senhora pela presença tão preciosa dele e da mamãe em nossas vidas. Hoje celebramos também a caminhada de 62 anos juntos do Senhor e da mamãe, marcada por amor, companheirismo e fé. Obrigado por tudo o que representam para nós. É impossível não reconhecer o quanto é uma honra tê-los como porto seguro. O acolhimento, o zelo, o carinho com que o Senhor e a mamãe recebem são marcas que nos fortalecem e nos enchem de esperança. Até mesmo nos pequenos gestos, como o pão de queijo da mamãe ou o bolo de cenoura do papai, sentimos o amor que se traduz em cuidado e ternura. Vocês são fonte de vida e confiança. Longe de vocês, nos sentimos frágeis. Perto de vocês, encontramos força para enfrentar nossas batalhas. A simples presença de vocês dissipa preocupações e nos enche de paz. Esse dom de transmitir serenidade e fé é um tesouro que guardamos com gratidão.
ao papai, neste aniversário de 90 anos, queremos expressar nossa admiração e respeito. O senhor é um exemplo vivo de fé, caridade e honestidade. Sua vida é testemunho de que o mundo pode ser melhor quando caminhamos com passos firmes na direção do bem. Sua verdade pura e sua vontade incansável de ajudar o próximo nos inspiram e nos dão esperança. Pedimos a Deus que continue a abençoar sua vida com saúde, paz e felicidade. Que nos anos que virão sejam repletos de bênçãos e que sua fé continue sendo luz para nós. Parabéns, papai. Sua história é a nossa herança e sua fé é o maior presente que recebemos. Nós agora vamos dar uma bênção também especial ao Sr. Onofre e Dona Dirce pelos aniversários de casamento, também a Edna. Então nós convidamos os casais com os filhos, estejam aqui, ó, bem à frente, porque bem do lado aqui nosso, vocês talvez não possam ver, mas tem um belo afresco da Sagrada Família. Nós vamos pedir que a Sagrada Família abençoe cada vez mais esses casais. Então venham cá. Agora eu vou pedir a vocês também que os filhos coloquem a mão estendida também sobre os seus pais, pedindo aí a bênção de Deus para eles. Né? Nós vamos lembrar a data do casamento. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus irmãos caríssimos, peçamos humildemente ao Senhor que derrame benignas bênçãos e ação de graças sobre esses casais, seus servos, que hoje completam data de aniversário matrimonial, 62 anos, 34 anos, não é isso? Que Deus possa derramar sempre as bênçãos que derramou no dia do enlace. Ó Deus, que pela força do vosso poder, criastes tudo do nada e ordenastes o universo desde o princípio, formastes o homem à vossa imagem e lhe destes a mulher como companheira inseparável, para que não fossem mais dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca se separar aquilo que é lícito estar unidos e guardar sempre esta união. Ó Deus, que por este sublime mistério consagrasse a união conjugal, a fim de que o sacramento de Cristo e da Igreja fosse prefigurado na aliança das núpcias. Ó Deus, que por quem a mulher se une ao marido, dais a esta união, estabelecida desde o princípio, a única bênção que não foi abolida, nem pela pena do pecado original, nem pelo castigo do dilúvio.
Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, que, unidos pelo vínculo do matrimônio, esperaram e alcançaram, e continuam alcançando, ser protegidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que no vosso amor, derramado em seus corações, permaneçam fiéis a essa aliança conjugal. A graça e o amor e a paz, e da paz, permaneçam no coração de vossas filhas. Elas, imitadoras das santas mulheres, exaltadas com louvor nas Sagradas Escrituras, sigam sempre fiéis a Cristo. Confie nela de coração os seus maridos, reconhecendo-as companheira e coerdeira da igual dignidade e do dom da vida. Ele lhe dedique a devida honra e ame sempre com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. E agora nós os pedimos, Senhor, que esses vossos filhos permaneçam unidos na fé e os mandamentos, e ao compartilhar a sua vida, sejam exemplares pela integridade dos costumes. Enfim, depois de uma vida longa e feliz, alcancem o reino dos céus no convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma bela salva de palmas aos casais pela data natalícia. Faltou só uma coisa, cantar os parabéns para os aniversariantes. Cantamos? Deus nosso aniversariante. Eu também, Nossa Senhora das Mercês. Encerrada a nossa celebração, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Guarda não para os fracassos, pois vão para o gemelo.
Agradeço muito a presença de vocês. Foi uma grande alegria essa homenagem que Deus me deu esses 90 anos, com a colaboração da minha esposa, minhas filhas, meu filho Kenny e toda a minha família e meus amigos. Muito obrigado, que todos tenham a mesma idade que eu tenho. Muito obrigado pela presença de todos vocês.